Meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje nós vamos falar sobre força centrípeta, ou seja, a ação da força quando a gente tem uma trajetória curvilínea. E o que é uma força centrípeta, gente? Força centrípeta é uma força fictícia, não é? Ela não é uma força onde a gente pode observar ela. Na verdade, a força centrípeta ela é um conjunto de forças, tá bom? Onde essa resultante dessas forças promove uma modificação na direção do movimento do corpo, ou seja, o conjunto dessas forças provoca uma resultante que a gente chama de força centrípeta, que vai promover um movimento circular no corpo. Então, a força centrípeta, gente, ela é responsável pela modificação da direção, pelo movimento curvilíneo, né? Onde que a gente pode observar perfeitamente essa relação de força centrípeta. A gente pode considerar quando um carro ele está dando uma curva, né? Vai existir uma força, né? Que promove uma força para o centro da rotação do carro, né? Para o centro, para a curva do carro, fazendo com que ele tenha essa modificação da direção. Essa força responsável é a força de atrito, né? Pois se não existisse a força de atrito, no momento da curva, o carro ia escorregar e ia-se embora o bichinho, né? Então, para que exista essa força puxando ele para o centro, fazendo com que permita ele dar uma curva, é necessário a força centrípeta, que nesse caso é a soma das forças que estavam atuando no carro, ou seja, seria a força de atrito. Ou um outro exemplo bem simples, é uma pedra amarrada em um barbante e ao girar esse barbante e a pedra, né, eu vou promover uma força no centro. Essa força vai estar direcionada à minha mão, né, ao centro, e aí a pedra ela vai ficar se movimentando em um movimento circular. A partir do momento que eu solte essa pedra, que ele não tenha força atuando sobre ele, essa pedra ela vai começar a se movimentar em um movimento retilíneo, né? Vai-se embora, bichinho, né? Vai parar seu movimento circular. Ou um outro exemplo que a gente pode dar aqui seria as forças de atrações entre os prótons, né, que estão no núcleo de um átomo, e os elétrons que giram em volta desse átomo. Da mesma forma, de forma bem parecida, a gente pode considerar também um planeta Terra e a gente pode considerar a Lua, né, que existe uma força de atração gravitacional entre eles, que segue a terceira lei de Newton, né? A força que a Terra puxa a Lua é a mesma força que a Lua puxa a Terra e faz com que eles fiquem se movimentando sempre em um em volta do outro. Não um em volta do outro, né? Mas a Lua em volta da Terra e o elétron em volta do núcleo do átomo, tá bom? E geralmente meus alunos me perguntam, e aí, professor, já que existe uma força para o centro, não é? Que a gente pode chamar de força centrípeta, que é responsável por essa movimentação circular aqui, no caso do barbante, no caso da força entre a Terra e a Lua, no caso da força entre o núcleo de um átomo e um elétron, no caso da força de atrito de um automóvel, dando uma curva, né, bem fechada aí no caso, porque esse corpo, já que existe uma força aqui para o centro, porque esse corpo ele não se movimenta no sentido dessa força, né? Essa orientação só existiria se esse corpo aqui estivesse em repouso. Então, se a Lua estivesse parada, se o carro estivesse parado, se o elétron ou a pedra presa ao barbante estivesse parada, se a gente exercesse uma força aqui, ela ia seguir essa orientação. Mas como inicialmente essa pedra o elétron, a Lua, ou no caso o carro, possui uma velocidade aqui, inercial, aqui V, né? Vai então existir, gerando uma força centrípeta e tendo essa velocidade aqui, vai se promover não um movimento com essa orientação, mas um movimento circular. Então, toda vez que a gente tem uma força centrípeta ao centro, né, uma força em direção ao centro, uma velocidade
no caso, promovendo um ângulo reto entre a força aqui e a velocidade, a gente vai ter um movimento circular, tá bom? Então, força, então o que a gente consegue entender aqui? Que as forças que atuam em um corpo, a soma de todas essas forças que atuam em um corpo, que promove um movimento circular, a gente chama isso de força centrípeta. Mas, professor, eu já estudei algo parecido com isso, a gente estudou sobre algo parecido com esse nome, centrípeta, né? E a gente estudou lá no movimento circular uniforme, você pode dar uma olhada nesse vídeo, tá bom? Tá aí no card, eu vou colocar aí para você dar uma assistida nessa aula. E o que é que a gente falava sobre aceleração centrípeta? Eu falei que era uma grandeza física responsável pela mudança da direção. Então aqui eu tenho uma bolinha que ela está se movimentando aqui na horizontal e quando depois de um determinado tempo essa mesma bolinha ela está nessa direção aqui. Ou seja, se a gente seguir as retinhas aqui, a gente vai ter uma mudança, né, de direção. Ela aqui na horizontal e essa aqui depois quase próximo da vertical, né? E quem promoveu isso, a gente pode dizer que foi uma aceleração centrípeta, né? Já conversada, isso em movimento circular uniforme. Mas, pela segunda lei de Newton, é dito que um corpo possui uma aceleração mediante existir uma força. Então, um corpo que tem aceleração, só existe aceleração, só tem aceleração quando ele tem uma força, ou o processo contrário, significa que eles são diretamente proporcionais. Quando eu tenho força, eu tenho aceleração, se eu não tenho força, eu não tenho aceleração. Então, quando um corpo possui uma aceleração centrípeta, ele vai existir atuando sobre ele uma força, ou melhor, quando existe uma força atuando sobre os corpos, vai existir uma aceleração, onde essa aceleração é responsável pela mudança da velocidade, mudando aqui sua direção, fazendo com que ele se mova em um movimento circular aqui uniforme, tá bom? Então, sendo assim, o que a gente pode dizer? Sabendo que força resultante é massa vezes a aceleração, e sabendo que as forças que estão atuando aqui nessa bolinha, fazendo com que ela gere um movimento circular aqui, uma trajetória circular, a gente chama de força centrípeta. Eu tenho então que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Se a gente tem uma força centrípeta, eu vou promover uma curva aqui, então eu vou ter uma aceleração centrípeta. Sabendo que a aceleração centrípeta é a velocidade uniforme aqui dessa bolinha, né? A gente está trabalhando com movimento uniforme, uma velocidade que não muda, ao quadrado dividido pelo raio, então eu vou ter que a força centrípeta que vai atuar aqui, né, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, toda vez, gente, que a gente necessita de calcular a força centrípeta, que promove a mudança da direção desse corpo, a gente só precisa multiplicar a massa do corpo, aqui, a massa do corpo, vezes a velocidade uniforme desse corpo, dividido pelo raio do movimento circular, tá bom? Então, como é que essa força pode influenciar nos corpos? Vamos considerar aqui um exemplo, tá bom? Aqui eu tenho um carrinho, onde esse carro, dessa vez, ele vem em um movimento retilíneo aqui, e aí ele vai ter aqui um movimento circular, né? Nesse momento, como se ele estivesse subindo um morrozinho, ou uma lombada aqui bem grande, né? Essa aqui eu tenho uma velocidade uniforme e a gente vai ter as seguintes forças. Ele está se movimentando aqui na horizontal, né? Nesse momento aqui, ele vai ter um peso aqui para baixo, porque ele está no ponto mais alto. Estou considerando que ele está no ponto mais alto. E aqui ele vai ter uma força normal, onde essa força normal é uma força de sustentação do corpo. Pelo que a gente já entende, como a gente tem um movimento aqui curvilíneo,
vai existir uma força centrípeta que vai estar atuando aqui. Vou chamar de força centrípeta essa força resultante. O que é essa força resultante? É a soma de todas as forças que estão atuando aqui nesse carrinho, onde eu já sei que essa força resultante é igual à força centrípeta. Então, o que eu posso determinar? Força resultante é a soma de todas as forças que estão atuando. Eu estou considerando que, como a força resultante é a força centrípeta, eu sei que a força centrípeta ela aponta sempre para o centro, né? Então, eu já consigo identificar que a força resultante é para aqui para baixo, né? Então, o que eu posso dizer? Que a força que está a favor dessa força resultante, ela vai ser positiva, e a força que estiver contra a força resultante, ela vai ser negativa. Então, considera assim, gente. A força que estiver para o centro, sempre para o centro, ela vai ser positiva. A força que estiver contra, ela vai ser negativa. Então, eu vou ter que, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que a força resultante vai ser o peso positivo, né? Menos a força normal, que no caso vai ficar negativa. Então, eu vou ter a seguinte situação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Sabendo que a gente está no movimento circular aqui, um movimento curvilíneo, eu sei que essa força resultante que está atuando aqui vai ser uma força centrípeta, não é? Igual a massa, como eu tenho um movimento circular e é uma força centrípeta, eu vou ter uma aceleração centrípeta atuando, né? Então, substituindo a força centrípeta, que eu sei que é igual a Fr por P menos N, eu vou encontrar que nesse caso eu vou ter P menos N é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Que a gente já sabe que a aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R. Então, gente, quando a gente tiver um caso nessa situação, um carrinho que ele está subindo e ele está no ponto mais alto da sua trajetória, a gente só precisa calcular P, que é o peso, menos N, igual a massa do carrinho vezes a aceleração centrípeta, e aí a gente vai conseguir determinar aqui o peso ou a força normal que pede-se na questão, tá bom? Lembrando aqui, só para a gente deixar mais bonitinha, né? Eu vou ter que P menos N é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. A gente vai ter essa questãozinha aqui pronta. Então, e se o carro agora estiver descendo uma ladeira, né, em um movimento circular aqui, né, ele estiver no ponto mais baixo, tá bom? O que é que a gente vai precisar calcular? Como ele está aqui no ponto mais baixo, né, eu vou ter que a força centrípeta que está fazendo com que esse carro tenha esse movimento circular aponte aqui para o centro. E eu sei que a força centrípeta é a força resultante, né? Então, força resultante é igual a força centrípeta. Como da mesma forma aqui, ó, do exercício aqui de cima, todo o corpo, toda força que estiver a favor do movimento, eu vou ter uma força positiva, e toda força que estiver contra o movimento, eu vou ter uma força negativa. Então aqui eu vou ter, nesse caso, como a força centrípeta, ela aponta aqui para o centro, ela está para cima, então eu vou ter N como positiva e P como negativo nesse caso aqui, né? Então a gente vai ter a seguinte fórmula, sabendo que a força resultante, nesse caso, vai ser N positivo menos P, no caso peso negativo, contra a força centrípeta, e sabendo que força resultante é massa vezes aceleração, onde a força resultante nesse caso é a força centrípeta, lembrando que força centrípeta é a soma de todas as forças, ou seja, é a força resultante que atua em um corpo que está em um movimento circular, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Se ele tem um movimento circular, a aceleração também vai ficar em movimento circular. Então, substituindo, sabendo que FR é igual a FC, não é?
E eu vou ter, então, que N menos P igual a M vezes AC. Então, nesse caso, a gente teve uma inversão aqui do peso e da força normal. Então, posso marcar aqui que a gente encontra essa fórmula desse jeito. O que é de interessante aqui? Calcular, geralmente. Quando ele pedir na questão, provavelmente 99,73% das questões, ele vai pedir para você calcular a força normal. O que é a força normal? A força normal é a única relação daqui que ela não é constante. Se você tiver um movimento circular aqui, o raio vai ser sempre o mesmo, a massa do corpo vai ser sempre a mesma, o peso é sempre o mesmo, a velocidade, como ela é uniforme, também é sempre a mesma. Então, a única grandeza que realmente muda aqui é a força normal. O que é a força normal? É a força de sustentação da superfície em relação ao carro. Vai ser a força que a superfície vai precisar realizar no carro para que esse carro aqui não afunde nessa superfície, né? Então, quanto seria essa força de sustentação aqui? Você concorda que quando o carro ele vem em movimento, ele está com velocidade e ele vem aqui em um movimento, subindo esse morrinho, a gente provoca uma força meio que para cima. Então, quando a gente, pela inércia, como ele está subindo e nesse momento ele vai começar a descer, pela inércia a gente dá meio que uma subidinha, né? Então, esse carro, meio que ele... não que ele sai do chão, mas que ele termina tendo menos contato com o chão. Então termina que a força normal nesse caso sendo menor do que o peso. Então quando o carro está subindo e ele está nesse ponto mais alto, a força normal para sustentar esse carro nesse ponto não vai ser igual à força-peso, vai ser menor do que a força-peso. Ela não vai precisar ter tanto contato, exercer tanta força no carro nesse momento, pois pela inércia ele não está realizando tanto peso na superfície. A mesma coisa aqui, ó. Quando o carro ele vem descendo, você concorda que pela inércia a gente meio que dá uma descidinha, né? Quase querendo chegar próximo ao chão para depois subir. Então a gente afunda mais, né, no carro, né? O amortecedor dele meio que dá uma afundada a mais. Isso promove o quê? Que a força normal aqui, a força peso é constante, mas a força normal termina que essa superfície tendo que ser um pouco mais forte do que esse peso aqui, para poder esse carro não afundar. Porque o que vai existir? Vai existir força-peso atuando aqui na superfície, mais uma força inercial, né? Invisível. Então, por isso que a força normal, ela precisa promover uma força maior do que o peso nesse caso. Então, aqui, a força normal vai precisar promover uma força menor, enquanto aqui a força normal vai precisar promover uma força maior, né? E só para a gente arrumar aqui, eu tenho então que a normal menos o peso é igual a massa vezes V ao quadrado sobre E. Então, vamos entender melhor sobre esses dois carrinhos aqui, tá bom? Vou retirar aqui e tenho 3 casos para a gente entender. Eu tenho um carrinho aqui que ele tem uma massa de 1000 kg. Ele está numa estrada, né, onde o raio aqui ficou bem fechadinho, mas o raio é um raio de 100 metros, essa curva, e a velocidade do carrinho é de 72 km por hora. O que eu quero saber aqui? Qual é o valor da força normal que atua nesse carro aqui? Tá bom? Então vamos lá calcular. O que a gente vai fazer? Eu sei que a força centrípeta é para o centro, né? Então o que a gente diz? Vamos considerar aqui, ó, ver um exercício. O que a gente diz? Que nesse caso a gente vai ter N menos P igual a massa vezes a aceleração. Então a gente vai ter aqui, ó, a força centrípeta, como ela é para o centro, eu vou ter que a força normal vai ser positiva, ela está a favor aqui da força centrípeta, menos o peso igual a massa do carrinho vezes a aceleração centrípeta, que a gente já sabe que é V ao quadrado sobre E, né? Eu quero saber quanto é o valor dessa força normal. Então vamos substituir as seguintes situações.
A normal é o que eu quero. Vamos calcular o peso. Esse peso está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, como é que a gente calcula o peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Se ele diz que a massa desse carrinho é 1.000, e sabendo que a gravidade da Terra é 10, então a gente vai ter o valor de um peso de 10.000 newtons. Então, eu já tenho negativo passando para o outro lado, eu vou ter o mais P igual mais massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Só fiz pegar esse P que estava negativo e joguei para o outro lado. Substituindo, então eu vou ter o peso que é 10.000, a massa do carrinho que é 1.000, a velocidade. A velocidade aqui a gente está trabalhando tudo no sistema internacional de medidas. Então, quilograma, né, newton, mas a velocidade não está no sistema internacional. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui para o sistema internacional. É só a gente dividir isso por 3,6. Dividindo, eu vou encontrar que 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. Então, eu vou ter que 20 ao quadrado dividido pelo raio de curvatura aqui da estrada, que vale 100. Então, o que é que eu posso fazer? Posso simplificar isso aqui, ó. Posso simplificar 100 com 1.000, isso aqui vai dar 10, né? E aí eu vou ter, então, que 10 vezes 20 ao quadrado, a gente vai encontrar que N é igual a 10.000 mais 400 vezes 10, eu vou ter 4.000, ou seja, a normal é igual a 14.000 newtons. E aí a gente acha o valor da força normal. Isso só para você ter uma percepção da ideia aqui. Geralmente, quando a gente trabalha esse tipo de assunto, sempre a gente diz que o peso é igual à força normal. O peso eu encontrei que é 10.000, então geralmente a gente diz que a força normal é 10.000 também. Só que o que é que acontece? Devido a um processo de inércia, não é? Quando o carrinho está em um movimento de uma descida, vai existir o peso na estrada, na superfície de 10.000, que é o valor do peso do carrinho, mas devido à inércia, né, chega o carrinho dar uma descida no seu amortecedor, né? E devido à inércia, vai ser promovido aqui, olha, ainda uma força para baixo aqui, olha, uma força inercial aqui, devido à inércia, de 4.000. De 4.000. Então, a ação da força normal aqui, que a superfície está promovendo no carrinho, para sustentar ele, tem que ser um valor de 14.000. Se essa superfície aqui não fosse de 14.000, esse carrinho ia afundar aqui no chão, e não é o que a gente quer, né? Então, para você ter uma ideia, a força normal, então, nesse caso, ela tem que ser maior, vou ter aqui um tracinho maior, do que a força peso, e a gente calculou ela. Vamos fazer um outro cálculozinho aqui para ver se a gente entende legal. Nesse caso, a força centrípeta é aqui para o centro, a gente sabe que é para baixo. Então eu vou ter o peso positivo, a força normal, como está no sentido contrário, negativo, igual a massa vezes a aceleração. Que a gente sabe que a aceleração centrípeta é v ao quadrado dividido por r. Então, o peso do carrinho, a massa é a mesma, né? A gravidade é a mesma, então o peso do carrinho continua sendo 10.000. Menos N igual a massa, aqui eu tenho que é 1.000. A velocidade do carrinho, dessa vez, ele diz que é de 54 km por hora. Então, dividindo isso aqui por 3,6, 54 km por hora, a gente vai ter uma velocidade de 15, né, metros por segundo. Então, eu vou ter aqui 15 ao quadrado dividido por 100, que é o raio. Então, vamos lá, né? Eu posso simplificar, né, esse 1.000 pelo 100. E eu vou encontrar, então, 10, né? Aqui, 1.000 dividido por 100, eu vou encontrar 10. E 15 ao quadrado eu vou encontrar 225. Então, 225 vezes 10, eu vou encontrar 10.000 menos N igual a 2.250.
Pegando esse N que está negativo, jogando para lá, 2.250 está positivo, jogando para o outro lado, eu vou ter 10.000 menos 2.250 igual a N. Portanto, subtraindo aqui, eu vou encontrar 7.750 newtons de força normal. Então, a força normal, nesse caso, como o carro, pela inércia, termina aqui subindo um pouquinho, vai fazer com que ele não tenha tanto contato no chão. Então, como ele não é necessário tanto contato com a superfície, né, a força normal, ela termina aqui diminuindo, né? Ele não vai precisar sustentar tanto esse carro no momento da subida aqui, né? No momento do ponto mais alto. Olha, para a gente ter uma ideia, né? Esse carro aqui, olha, no momento da descida, no momento aqui do ponto mínimo, esse carro é como se ele tivesse uma massa de 1.400 kg, como se ele tivesse aumentado 400 gramas de massa, só por causa da descida aqui, né? E esse carro aqui é como se ele tivesse diminuído aqui, olha, ele tivesse diminuído uma massa, ou seja, como se ele tivesse agora, no momento da subida, uma massa de 775 kg. É como se ele tivesse diminuído 225 kg de massa, né? Ele está tocando no solo em menor quantidade, promovendo menos peso sobre o solo. E aqui uma terceira questãozinha para a gente já terminar. Eu tenho um carrinho, só que esse carrinho ele é mais aventureiro, né? E aí ele está agora no globo da morte. E o que é que ele quer saber? Considerando que esse carrinho saia de algum ponto qualquer aqui, de qualquer ponto, ele quer saber qual é a velocidade inicial desse carrinho, qual é a velocidade que ele precisa ter. Aliás, não a velocidade inicial, deixa eu até cortar isso aqui, mas qual é a velocidade, pode até ser a velocidade inicial, já que ele possui velocidade constante, né? Mas qual é a velocidade que esse carrinho precisa ter nesse momento aí, para que ele não caia, tá bom? Então, qual é o mínimo dessa velocidade aqui para que esse carrinho não caia, tá bom? Ó, gente, quando é que esse carrinho vai subir e vai chegar aqui e vai cair? Quando é que esse carrinho vai descer aqui, ó? Quando ele tiver uma velocidade menor do que a permitida. Quando ele parar de tocar na superfície. Se ele parar de tocar aqui nessa superfície, ele vai cair. Então a gente já pode começar a ter essa ideia. Então a velocidade do carrinho tem que ser pelo menos maior do que quando a força normal é igual a zero. Então quando essa normal for igual a zero, ele vai parar de tocar aqui. Ou seja, lembrando que força normal só existe quando a gente toca na superfície. Se não existe mais contato com a superfície, e não tem mais força normal. Então tem a seguinte situação: a força centrípeta é para baixo, né? A força centrípeta aí é para baixo. Então, como tanto a força normal quanto o peso, ela está a favor do movimento, então eu vou ter aqui N positivo, que está a favor da força centrípeta, e eu tenho peso positivo, está a favor da força centrípeta, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que a gente já sabe que é V ao quadrado sobre R. Eu quero achar essa velocidade aqui. O que é que eu tenho de informação? Eu quero achar a velocidade mínima, ou seja, o momento que N aqui é igual a zero. Né? Momento que N é igual a zero. Então eu vou ter que peso aqui. Ele disse que a massa do carrinho é 300, então sendo a massa 300 vezes 10, a gente encontra o peso. Então a gente vai ter aqui, ó, 3.000 igual a massa, que é 300, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é 4,9, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui, esse 300 está multiplicando, ó, eu vou jogar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai terminar simplificando aqui, ó, 3.000 com 300. E aí eu vou encontrar 10 igual a V ao quadrado
por 4,9. Pegando esse 4,9 que está dividindo, jogando para o outro lado, eu vou encontrar 49 igual a v ao quadrado. Ou seja, tirando a raiz aqui de 49, a gente vai encontrar uma velocidade de 7 metros por segundo. O que quer dizer isso? Que se eu tenho uma velocidade de 7 metros por segundo, essa normal ela é igual a zero. Então, ou menor do que isso, essa normal é igual a zero, ele termina aqui caindo. Então, eu preciso ter pelo menos uma velocidade maior do que 7, 7,00001, e aí esse carrinho ele já vai começar a se movimentar sem tocar na superfície e não vai cair. Tá bom? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham aprendido sobre força centrípeta, tá bom? E que vocês continuem estudando e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, galera. Tchau.